É isso aí. Bora lá, gente. Então, a lição 5 hoje, o título dessa lição é O Casamento é para Sempre. Então, o textuário dessa lição está em Mateus 19:6, que diz assim: Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o nosso textuário aí, né? A verdade prática, eu nem coloquei aqui, mas a verdade prática diz assim: a vontade de Deus para o casamento Ô, irmã Sônia, a senhora pode só fechar o seu microfone, que ele está dando um retorno aqui. Oi. Olá, peraí. A paz do Senhor. O som. Peraí. Aí. Pronto. Vamos nós. Seja bem-vinda, Sam. Estamos aqui no nosso textuário, né? A gente acabou de ler. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Mateus 19:6. E a verdade prática é: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então, esse é o nosso textuário e a verdade prática. Opa, peraí que tem mais gente chegando. Oi, dona Marlene, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A leitura diária aqui, né, na segunda, foi Hebreus 13:4, que diz: o casamento deve ser honrado. Não diz isso, né? A ideia principal desse texto é isso. Na terça, Malaquias 2:15-16, o Senhor os fez um só. Quarta, Efésios 5:33, que a ideia do texto é o amor e o respeito no casamento. Na quinta, são dois textos, né? Mas a ideia é guarde o seu coração. Na sexta, Provérbios 6:32, que diz o adultério destrói a si mesmo. E no sábado, não satisfaça o desejo da carne. Esses textos, gente, são os textos que normalmente vão aparecer ao longo da lição. Então, a gente vai passar por eles ali em algum momento, tá bom? Então, por isso que eu estou só ganhando tempo aqui para a gente seguir com a aula aqui, tá? Então, agora sim, a gente entra na lição e a nossa leitura bíblica em classe, se alguém quiser ler também, alguém gostaria de ler a leitura bíblica em classe? Alguém gostaria de ler? Mas só que tem que ser tipo para ontem, assim. Você já abre o seu microfone e começa a ler. Em 3, 2, ninguém? Então vai eu mesmo. Mateus 5. Ah, pode ler, Isabela, pode ler. É minha mãe que vai ler aqui. Vai, mãe. Bora. Oi, pais. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Bom, o Senhor Jesus levou ele aumentou o padrão, né? Ele aumentou e muito aqui. Ele coloca a coisa no patamar do pensamento, né? Tipo assim,
não é só o ato em si de adulterar, mas ele já coloca até o próprio pensamento, quando você já cobiça uma mulher, você já, de uma certa forma, você já está adulterando com ela. Mas a gente vai chegar nisso aí. Então aqui, ó, como eu fiz na última aula lá, basicamente aqui é como que sempre vai funcionar as lições aí da CPAD. Então, a gente vai começar aqui na introdução, e a ideia da introdução aí seria, a conclusão aqui, né, que eu cheguei é o seguinte: casamento é algo de Deus. Casamento não é uma invenção do homem, que ele um dia... dá para enxergar aí, né, gente? Eu vou aumentar um pouquinho, peraí. Pronto. Acho que assim fica melhor, né? Peraí, aí. Então a gente está aqui na introdução. Não foi algo que o homem desejou no seu coração, não foi algo que algum homem um dia viu uma mulher e, será que seria legal se a gente casasse? Não. O casamento é algo que nasceu do coração de Deus, né? E para a gente ver isso aqui mais na prática aqui, ó. Por exemplo, a gente vai ver o seguinte: quem instituiu o casamento? Lá em Gênesis 2:24 diz assim: e por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui começa aqui é bem claro quem inventou, quem instituiu o casamento, né? Na perspectiva de Deus, o casamento é indissolúvel. Olha, veja aqui, ó. Jesus Você respondeu. pode falar mais próximo do microfone, por favor? Ô, pastor, vê se o volume do seu microfone, do seu telefone não tem mais volume. Pode ser isso também. Tá baixo para todo mundo aí, gente? Não, tá bom aqui. Pode ser o pastor, vê Tá tranquilo. vê se não é o volume do seu Aqui também celular. tá bom. Pode ser isso. Mas eu vou falar um pouquinho mais perto aqui. Então, veja. Bom, aqui, ó, nós estamos aqui. Então, na perspectiva de Deus, veja que não é da vontade de Deus que haja divórcio, gente, aqui nós vamos tratar hoje da regra, nós não vamos tratar das exceções, tá? A gente vai falar do que é regra, tá? Não vamos aqui nos pautar nas exceções. Então, veja, Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, veja que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja que ele seja enquanto a vida durar, né? Ele é algo vitalício, é algo, o modo que Deus planejou ele é vitalício. É claro, tem as suas exceções. E por que o inimigo luta tanto contra o casamento, contra a família? Por quê? A família é a célula máter da sociedade. Sem a família não existiria a sociedade, não existiria... pensa, como que teria a reprodução sem uma família, sem um casamento? Seria impossível. Então, veja, eu até separei aqui, ó, um vídeo que o pastor Silas fala um pouco sobre isso. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, peraí. Acho que vocês ainda não estão ouvindo, mas vocês vão ouvir agora. Quer ver? Peraí. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou compartilhar esse vídeo, que eu achei muito interessante quando o pastor Silas fala sobre isso. Espera aí, aqui. Uma guia. Aí, agora vai. Agora vocês vão ouvir. Veja o que o pastor Silas fala. Ó. Dos indivíduos. Aí você entende por que Satanás está batalhando para destruir a família.
Se destrói a família, se destrói a sociedade. A família é a primeira agência socializadora. É ela que transfere para o indivíduo uma herança biológica, psicológica, sociológica, espiritual, tanto para o bem como para o mal. Ela é fundamental na formação do caráter e da personalidade dos indivíduos. Aí você entende por que Satanás está batalhando para destruir a família. Então, veja que... Peraí, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui de novo. Aí, pronto. Então, veja que, na perspectiva de Deus, gente, casamento, a família, nasce no coração de Deus. E aí sim a gente vai entrar na lição propriamente dita aí. E, gente, se vocês tiverem algo a comentar, quiser acrescentar, abre o microfone aí. Aqui também, ó, na própria tela aí tem uma mãozinha, tá? É só você clicar nessa mãozinha aí que eu vou entender que você quer contribuir com alguma coisa. Fiquem à vontade, quem quiser falar alguma coisa, tá? Então, o primeiro tópico aí da lição seria a condenação do adultério, né? A condenação do adultério. Veja que essa parte, ela se divide em 3 partes aqui, ó. Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Tá. Então, vamos ver primeiro o que é a definição do adultério, né? O adultério, basicamente, a gente pode pensar ela de algumas maneiras, assim, digamos. O adultério é quando, de repente, um dos cônjuges tem uma relação sexual fora do casamento. Isso é um adultério. Agora, na Bíblia, você também vai encontrar a idolatria como uma forma de adultério. É como se, vamos trazer para os dias de hoje, nós somos a noiva de Jesus, né? A igreja é a noiva de Jesus. Aí vamos supor que você adora outros deuses. Você está adulterando com esses outros deuses. Eu acho que deu para entender, né? E quando a lição aqui fala assim, sobre aquele texto que fala não adulterarás, o que ele está querendo trazer? O Senhor deu esse mandamento para quê? Que é uma forma de proteção para a família. É uma proteção pro casamento. Porque a gente vai ver ao longo da lição aqui que o adultério ele causa, digamos, estragos, né? Estragos mesmo irreparáveis. Então, quando Deus fala não adulterarás, é por quê? Porque isso causa uma destruição da família, causa uma desgaste emocional na família inteira. Muita gente pensa assim, até gente casada, né? Infelizmente, às vezes tem esse pensamento, tipo, de que, não, se eu cometo adultério, eu não vou fazer mal para ninguém, eu vou fazer mal, digamos, né, só para mim. Mas não, isso envolve a família inteira, isso vai machucar os filhos, isso causa muita dor. Então, a lição traz esse sentido, né? Que as consequências que o adultério traz. Outra coisa aqui, o ponto 2 dessa lição fala... Opa, quem pode falar, pastor? Fica à vontade. Isso aí seria como um efeito dominó. Esse estrago começa no coração de um dos cônjuges, atinge o outro e vai atingindo toda a família. Isso é nefasto. Isso vai trazer problemas até psicológicos, depressão, desânimo. É um espírito de destruição mesmo. Isso afeta toda a família. É uma coisa terrível. Exatamente. É exatamente isso. E a dor E tem famílias que não se recuperam mais, né? Infelizmente. O ponto 2 aqui, a posição de Jesus quanto ao adultério. Eu separei algumas partes aqui, veja. Ó, primeiro a gente viu que Jesus levou essa questão para um outro nível, né? No Antigo Testamento, de repente,
era mais o ato em si. Mas Jesus, ele põe de um jeito que, assim, quando você olha para uma mulher, quando eu falo mulher aqui, mulheres, eu gostaria que vocês entendessem também que isso serve para vocês, tá? Vamos trocar um pouquinho. Quando uma mulher olha para um homem com intenção impura, ela também está cometendo adultério. E o homem da mesma forma, tá? Então, a gente vê que Jesus, ele é até uma forma de proteger a família, né? Porque a ideia é que você tenha a sua esposa ali e você mantenha a santidade do seu casamento, que é o que esse ponto 2 também fala, né? Para a gente manter a santidade do nosso casamento. Manter a santidade do casamento, a revista traz 3 pontos, tipo, a área sexual, moral e social. Isso me chamou a atenção pelo seguinte, tem gente que ele só quer trazer a parte aqui da santidade para o casamento, só a parte social. O que seria isso? Seria como se ela quisesse mostrar para todo mundo que o casamento dela é perfeito, que o casamento dela é da hora, que... Não, mas Jesus não quer isso. Ele quer que nós sejamos íntegros em todas as partes, tanto na parte sexual, quanto na parte moral, quanto na parte social. Então, a gente deve buscar a santidade do nosso casamento nessas 3 áreas, não só na área, nenhuma das áreas, né? E também manter os bons pensamentos. Vejo que o que Filipenses 4 diz. É um versículo que a gente já ouviu 1000 vezes na igreja, mas vale sempre muito a pena a gente mencioná-lo. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, veja que é difícil, às vezes, eu não sei se alguém já passou por isso, às vezes, de ter esse problema de controlar os os pensamentos. Alguém já passou por isso? Nossa, eu penso em coisas que às vezes eu nem queria pensar naquilo, mas eu acabo pensando. Realmente, a gente tem que levar cativo os nossos pensamentos ao Senhor. É o único modo, sabe? Tem gente que é cobiçoso no olhar, tipo assim, a pessoa ela já tem um olhar meio, sei lá, meio perverso, né? Aquele olhar meio bandido. Tô falando do modo Vinícius de ser aqui. Mas você vê isso, né? Quem nunca viu, por exemplo, passa uma mulher bonita, mulher não tem tanto esse problema, mas eu acho que mais homem, né? Passa aquela mulher bonita e o cara dá aquela disfarçada e dá uma olhada para trás. Eu sei que isso não acontece no nosso meio aqui. Mas alguém já viu essa situação? Quem já viu, aperta na mãozinha aí, só para eu saber se alguém já viu essa situação alguma vez na vida. Clica na mãozinha aí, se alguém já viu. O que acontece é que a reação do homem ela é visual e a reação da mulher é sonora. Então, o homem ele vê a situação e a mulher ouve. Então, são essas as diferenças, mas a finalização acaba sendo igual, né? O pastor acabou de dar um spoiler da lição, nós vamos falar exatamente sobre isso, mas é isso mesmo. O homem é mais visual, né? E a mulher é mais do ouvido, né? E a mulher ela tem a vantagem que ela tem um radar, né? O homem que pensa que engana a mulher, ai, tadinho dele. Tenho até pena dele. Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui, então, foi o nosso ponto 1. E, aliás, o último aqui, os males do adultério. Aqui, nessa revista, quem, digamos, que preparou essa revista aqui, né? Não o autor, né? Enfim, o nosso pastor aqui, que fez essa lição, no caso, ele fala, eu achei uma pregação dele, um trecho que ele fala um pouco sobre os males do adultério, e eu vou colocar aqui para a gente assistir, é bem curtinho. Espera aí.
Espera aí. Aí. Deixa eu colocar aqui na tela para gente. Veja o que ele fala sobre as consequências desse ato, olha. Espera aí, aqui, compartilhar a tela. Aí, veja só. É maior do que um pecado de homicídio. O homicida mata o corpo, o adultério mata o espírito de alguém, mata a alma de alguém, mata a vida de alguém, porque aquela pessoa está viva e se sente inútil. Inclusive, no primeiro momento ela vai sentir até nojo quando deitar com você. Mas é o preço do pecado. Vai abalar tudo, abala a família, abala os parentes, abala a vida espiritual. Mas o processo é longo. Porém, se os dois buscarem a graça e a sabedoria de Deus, em especial o que cometeu ou a que cometeu adultério, o Senhor pode perdoar. O Senhor pode levantar outra vez. Portanto, peçamos a Deus. Eu estou falando isso aqui com temor e tremor, porque eu também preciso da proteção de Deus, para que eu pregando aos outros, diz Paulo, eu não venha a ser desqualificado. Esse é um assunto sério, mas nós precisamos entender que o adultério jamais deve ser praticado. Viva bem com a sua esposa, meu querido. Viva bem com o seu marido, minha querida. Sejam sinceros. Peça a graça de Deus e vamos preservar a vida a dois. Amém. Então veja que as consequências são pesadas, né? A gente vê que não é brincadeira essa questão do adultério. E o resumo aqui, né, dessa primeira parte é: o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Claramente, não precisa ser nenhum teólogo para descobrir isso aí, tá? Então, pode falar. Essa menção que o pastor acabou de colocar, ela se resume para nós uma questão de vigilância. Nós temos que vigiar todo o tempo, até mesmo o nosso falar, o nosso olhar, principalmente para os homens, o olhar é uma vigilância tremenda. E como você disse que você tem ao seu lado um radar, mesmo que alguém olhe escusadamente, mas ela acaba percebendo. Amém. Doni, você tinha levantado a mão ou foi só porque eu pedi? Se for, pode falar. Não, foi só aquela hora que você pediu, eu esqueci de tirar. Tá bom? Mas só fazer um comentário, que eu Sim. trabalho em fábrica, Sim. então eu convivo muito com isso, né? Convivo muito, eu vejo muito isso, né? Do olhar, né? E antigamente a gente via os amigos assim, até a gente quando não conhecia Deus também, e fazia isso, e via os colegas fazendo isso. Hoje em dia não precisa nem passar, né? Hoje em dia você liga o celular, você acaba adulterando. Você vê, eu vejo muito isso, né? Onde eu trabalho. Nem qualquer empresa é assim. Beleza? Infelizmente mesmo é isso. E é algo que a gente tem que vigiar o tempo todo, né? Porque, enfim, gente, mulher bonita e homem bonito vai existir sempre. O que você tem que controlar é você, o seu olho, porque não vai parar de existir homem bonito, não vai parar de existir mulher bonita, mas cabe a gente, né, cuidar, né? Cuidar mesmo do nosso relacionamento, do nosso corpo e da nossa comunhão, principalmente com Deus. O próximo aqui, o que rege o coração, regerá o corpo. Vamos ver aqui. Peraí, estou meio perdido nisso aqui hoje. O que procede do coração? É o primeiro ponto aí, né? Na parte 2, o que procede do coração. Veja que o Cris está estudando hebraico aí, tem uma palavra em hebraico, do hebraico lebab, que quer dizer coração. Aqui, veja, quando ele fala do coração, ele está falando da mente
vontade, alma e inteligência. Ele está falando dessas áreas aqui, ele não está falando do órgão, né? Do órgão, é o coração um órgão, né? Eu acho que é. Ele não está falando do órgão coração, mas isso aí ele está falando da mente, da vontade, da alma, da inteligência. E veja aqui, ó, olha que interessante. Em Mateus 15:19 diz, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então ele está falando que é desse, né, é disso que ele que está falando, da mente, dos sentimentos, é daí que nasce. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, se a Bíblia já fala isso, ela já nos dá a dica, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Sei lá, vou separar de tal pessoa que isso não, enfim, não tá bom. Gente, você pode separar da pessoa, mas o que vai acontecer? Você pode até não encontrar os defeitos na próxima pessoa iguais ao do atual, mas vai ser outros defeitos, porque todo mundo aqui é imperfeito. Então, a gente tem que aprender, na verdade, a lidar com as pessoas, aprender a lidar com o outro. E não é simplesmente desistindo, deixa para lá, não deu certo, cada um para o seu lado. Não. É dedicação diária, digamos assim. E o ponto 2 diz que o homem é o que pensa. Meu Deus! Aí uma primeira pergunta aí, o que você tem pensado? Irmãs queridas, amadas de Cristo Jesus, quando está escrito aqui o homem é o que pensa, você pode entender aí também, tá? A mulher é o que pensa. E aqui a gente pode, só isso aqui já daria uma aula, uma pregação, né? Aqui daria uma pregação, o homem é o que pensa. E se a gente tem que cuidar também do que a gente pensa, como a gente viu em Filipenses. Vamos supor, você só pensa e só se alimenta com, como o Doni acabou de falar aqui, com vídeos discutíveis, você ali está num meio de pessoas que você só acaba falando coisas que, digamos, não muito cristãs. Como será que você está cuidando do seu pensamento? Então, é algo aqui, isso aqui já daria, isso aqui já daria uma aula, né? Então, veja que a semente do pecado nasce no pensamento. Então, a semente nasce no pensamento, o fruto dessa semente gera o pecado, e quando o fruto do pecado amadurece, leva à morte. Você viu o ciclo? Então, olha como o negócio é perigoso. Tudo nasce num pensamento. O próximo passo, a pessoa dá um passo a mais. Vamos supor, no caso do casamento, a pessoa, ela não vai adulterar de um dia para o outro. Não. Primeiro ela vai ver uma pessoa que ela acha interessante. Ela fala, nossa, fulano é bonita, hein? Olha, queria que a minha esposa se cuidasse assim, né? Ou vice-versa, eu queria que o meu marido, olha, tá vendo ali, ó, rapaz bonito, não tem essa barrigona. Não tô falando de nenhum irmão aí não, tá, irmãos? Fiquem tranquilos, tô falando de mim mesmo, eu sou barrigudinho também. Então, veja, o próximo passo, ela já plantou a sementinha na mente dela. O segundo passo, ela já começa a pensar o tempo todo, meu Deus, aí já começa a achar justificativas, né? Acho que, meu marido não me dá atenção, que não sei o quê, que eu faço isso, ele não vê, e blá, blá, blá. E o homem não, já começa o homem a ficar estranho, né? Toda hora no celular, vendo as mensagens, não, olha como fulana é engraçada.
Irmão, aí já cai no segundo passo, vai e concretiza o negócio. Aí depois, esse pecado ele vai amadurecer, que vai levar à morte. E eu achei muito interessante 1 Tiago 14,15, na versão NTLH, que diz assim, ó, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Você viu que é um ciclo? Na verdade, é um ciclo, né, de decadência aí, né? Um passo vai levando a outro, quando vê, caiu. E o terceiro, sujeitando o corpo ao espírito. Aqui eu separei alguns versículos aqui, né? A própria lição fala disso, mas uma coisa... peraí. Deixa eu trazer aqui, que eu fiz uma bagunça aqui. Beleza, pronto. Deixa eu ajustar a tela aqui para não me perder. Aí. Ó, veja só. Dá para enxergar, irmãos? A revista fala de uma palavra que ela não é muito comum aí, né? Isso aí é uma palavra mais usada digamos, na área literária e tudo mais, que é hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Seu uso é muito frequente em obras artísticas, como em músicas, poesias e filmes, já que é também muito vista na linguagem informal. Então, esse texto aqui, o que Jesus faz? Jesus, eu acho que nem existia esse termo na época, né? Mas Jesus, como ele já está na frente, ele já usou esse termo para falar disso, né? Ele fala assim, ó, em Mateus 5:28, ele diz, mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado ao inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aqui, Jesus não está falando para você se mutilar aí, tá, gente? Não vai amanhã ser, Jesus, olhei uma mulher na rua, vou arrancar meu olho. Não faça isso, por favor. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas Jesus usa essa forma de linguagem para você entender que o pecado ele vai nascer na sua mente e que você tem que cuidar dela. Você tem que levar os seus pensamentos e os seus olhos e os seus ouvidos ao Espírito Santo. Se você tem, sei lá, esse problema, acredito que ninguém aqui tenha, né? Mas caso você tenha, você tem que levar isso para o Espírito Santo. É só ele que pode te ajudar nessa área aí, certo? E o resumo desse segundo ponto é: o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determina seu comportamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Mesmo porque a batalha espiritual é muito a lição não fala sobre isso, mas a batalha espiritual acontece dentro da tua cabeça, tá? É aí que acontece a maior batalha espiritual. Se alguém tiver algo a acrescentar, fique à vontade aí, tá bom, gente? Pode ir chamando, falando, estou à disposição. O terceiro ponto, e o último aí, já estamos caminhando para o final, fala da indissolubilidade do casamento. Alguém vai falar alguma coisa? Fica à vontade. Isso. Essa questão aí me faz lembrar, primeiro Tessalonicenses 5:23, que sejam perfeitamente conservados espírito, alma e corpo. Então, nós temos que ter uma vigilância muito grande e cuidarmos do espírito, alma e corpo, porque isso temos que ter uma preservação quase que cotidiana, minuto a minuto, para nem passar perto desses problemas.
E essa questão aí do exemplo de tirar o olho, parece uma coisa ridícula, mas eu conheci uma pessoa que tentou arrancar o seu olho com uma faca, mas graças a Deus é que começou a doer, ele parou. E essa pessoa já não está mais no nosso meio, mas esse é um exemplo que Jesus usou pesadamente, que é para entender melhor. É verdade. E, gente, eu aconselho, não tentem arrancar o seu olho em casa, tá? Chega lá no pastor, fala, pede ajuda pro pastor, pede o pastor te ajudar em oração, que eu acho que a longo prazo você vai precisar bastante do seu olho, tá bom? Então, a indissolubilidade do casamento. O casamento é para sempre. Tem essa notícia aqui para todos os casais. E a primeira, eu fiz o curso Casados para Sempre, outros irmãos aqui também fizeram, e a coisa que mais me impactou foi isso. Porque quando eu fiz o casado, eu estava decidido que eu queria me separar, não aguentava mais, eu era muito perfeito para a Silvia, e ela não merecia tanta perfeição quanto eu. E a primeira coisa que eu ouvi no curso quando eu cheguei foi isso, foi exatamente isso. Gente, casamento não é um contrato que você pode desfazer. Casamento é para sempre. Então isso na época foi um choque assim para mim. Eu falei, nossa, então é isso. Então eu vou ter que viver brigando. E depois é claro que a gente viu que realmente a errada era a Silvia e, enfim, tudo bem por isso, eu perdoei ela. Não, é brincadeira. Mas eu estou falando num tom de brincadeira, mas é sério. O casamento na perspectiva da Bíblia é uma união permanente entre um homem e uma mulher em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então, o casamento, ele é isso aí, tá, gente? É isso, até que a morte o separe. Na perspectiva bíblica é isso. Mas a gente viu aqui também, né, que pela dureza do coração, Moisés permitiu que fosse dada uma carta de divórcio. Mas o pessoal, na verdade, separava por qualquer coisa, né? Tipo assim, a mulher me olhou feio hoje. Não gostei, vou pegar uma que não vai mais me olhar feio. Então era tipo por qualquer coisa mesmo. Tô usando o tom de brincadeira, mas é isso. Então, e Jesus reafirma isso no Novo Testamento, né? Moisés permitiu carta de divórcio porque por conta da dureza do coração. Não que isso fosse vontade de Deus. Isso nunca foi vontade de Deus, tá? Segundo aqui, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Aqui umas dicas práticas, digamos assim, né? Ó, nossa, tem um monte de coisa aqui. Coloquei um monte de coisa aqui, pelo amor de Deus, espera aí. Vamos lá. Então, primeira coisa aí, e isso a gente aprendeu também lá no Casados, né? Ó, primeira coisa, a gente deve cultivar respeito, amizade, bom tratamento, dignidade, entre outras coisas. Você tem que entender, a gente falou um pouco sobre isso também, né? Sobre as linguagens do amor. Cada um tem uma linguagem, né? Um jeito de ser. Tem mulher que já é mais gosta de receber presentes. Essa é a linguagem da sua esposa. Se essa é a linguagem da sua esposa, eu vou orar a partir de hoje mais por você, irmão. Mas agora tem aquelas mulheres que já gostam mais que o homem serviço, sabe? O cara mal entra na sala, ela já... Cara, ó, você não tirou o chinelo ali, ó, sujou tudo aqui. A mulher é aquela mulher que quer ver serviço. Eu acho que não tem nenhuma aqui, assim, né? Imagina. No nosso meio, eu tô falando isso aqui, gente, é só para as pessoas de fora. No nosso meio não existe isso. Pode falar, Isabela. Tem uma que gosta de serviço, sim. Eu conheço uma. Tá? Você conhece? Não, mas ela não está no nosso meio, né? Eu acredito que é uma outra pessoa, não é ninguém aqui que está no nosso meio. Então, a gente tem que aprender isso.
que cada um tem uma linguagem, cada pessoa é de um jeito. E é nessas diferenças que nós nos completamos. É simples assim. Segundo a Bíblia, nós somos iguais. Aí tá os textos, ó. Mas uma coisa que às vezes a gente demora para cair a ficha é o quê? Nós somos iguais, em relação a Deus, né? O homem não é mais do que a mulher, e nem a mulher é mais do que o homem, mas, segundo a Bíblia, nós temos obrigações diferentes. O homem tem certas obrigações e a mulher tem outras obrigações. Uma das coisas que mais dá problema é o quê? Quando isso está desajustado. A mulher quer ser homem, ou não, o homem quer ser mulher, aí, pelo amor de Deus, né? Mas quer estar no papel da mulher, cada um tem o seu papel. E também uma parte que nenhum casamento iria durar, é a parte da intimidade, do sexo entre, né, no casamento. Primeira coisa, sexo é um presente de Deus e deve ser desfrutado pelo casal. Ótimo, certinho. Outra coisa, isso também não acontece no nosso meio. Eu estou falando pro pessoal de fora que vai assistir essa aula no YouTube depois, não é para nós, tá? A gente não pode usar o sexo como barganha, como opressão, chantagem, para corrigir brigas e etc. A gente não pode usar para isso. Não é? Deus não criou para isso. Tipo, beleza, você não vai fazer isso? Tranquilo. Beleza. Também agora não quer fazer isso? Beleza. Também já sabe, né? 8 meses e meio. É perigoso isso aí. Não use um presente de Deus como algo... enfim, para você, de fato, colocar sobre o seu cônjuge em julgo de alguma forma. E eu coloquei aqui, tem que ser casado, tá bom, gente? Então, veja, sexo fora do casamento é adultério. E sexo antes do casamento é fornicação. Então, fica a dica. Pode falar, pastor. Essa questão que você colocou, Paulo diz que não deve haver separação de corpos, a não ser que seja por mútua concordância, quando, por exemplo, o casal tem um problema difícil e faz um jejum. Então, isso tem que ser combinado para não dar vazão nessa questão. Amém, perfeito. E veja uma coisa, a gente está falando aqui, só para não perder, a indissolubilidade do casamento. Então, veja, casamento, uma união indissolúvel. Olha o tanto de coisa que eu coloquei aqui, ó. Dá para ver o que é isso aí? Quem entendeu o que é isso? Quem entendeu, levanta a mão. O que é isso aí? Quem levantou a mão? Ponto final. Exatamente. É isso, gente. Não tem. Para a gente que é cristão, é isso. Casamento é indissolúvel, ponto final. Tem as suas exceções? Até tem. Mas no nosso meio, não deveria haver nem as exceções. Amém? Pode falar, pastor. Eu queria citar um texto aqui, Sim. Depois vocês examinam ele, a gente usa muito no aconselhamento de casais, que é 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se por qualquer motivo, até mesmo usando o questionamento do sexo aí, o marido interromper, não tiver consideração, não tiver discernimento, ele pode ter as suas orações interrompidas. Isso aqui é algo muito
sério, para que tanto o marido quanto a esposa, nas suas necessidades conjuntas ou separadas, tenham uma vida transparente, para que Deus não impeça as nossas orações. Depois vocês conjecturam bem nesse texto aí, 1 Pedro 3:7. Amém. E também vai ter a gravação dessa aula no site, quem quiser ver com um pouco mais de calma, anotando tudo. Enfim, vai estar lá, inclusive, essa parte do pastor aqui, tá bom? A conclusão da lição é a seguinte. Então, na perspectiva divina, o casamento é vitalício. Segundo, a lei permitia a carta de divórcio pela dureza do coração, não porque era a vontade de Deus. E eu liguei para um querido pastor amigo nosso para ele nos dar algumas dicas práticas. E ele gravou um vídeo aqui para nós e eu vou colocar aqui para a gente. Espera aí. Espera aí. Espera aí, aqui, cadê? Aí. Peraí, deixa eu colocar aqui para eu separar ali. Aí, ó. Tá sem áudio, Vini. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Espera aí. Fiz caca, então. Tá. Já sei o que eu fiz. Espera aí. Fang. Aí. Pastor Vinícius, a paz do Senhor, querido, tudo bem? Que benção, escola bíblica para casais, melhor coisa do mundo. Parabéns para vocês. Deus abençoe todos que estão por aí. Um abraço na Silvinha, pastora Silvia. Casamento, harmonia. Você é melhor que ninguém para falar de harmonia, Vini. Você sabe todas as coisas de harmonia, eu não sei nada. Você dá o tom, dá o ré, dá o mi. E assim na vida, Vini. Olha o que diz Eclesiastes, olha que coisa linda. No capítulo 9, versículo 7 e 9 diz assim: vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe com um bom coração o teu vinho. E no 9 diz assim: goza a vida com a mulher com quem tu amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade. É isso que se faz, Vini. Nós, quando nos casamos, nós temos que entender que tem uma cumplicidade. Tudo que se for fazer o casal, faça conjunto, faça com amor, beba, durma com carinho, faça as coisas, Vini. Faça com que vocês vivam o melhor dessa terra com Cristo Jesus. Jesus é a base e vocês vão poder gozar o melhor dessa terra, crendo na palavra. Aprenda aí com o pastor Vinícius, com a pastora Silvia, e eu tenho certeza que Deus está na vida de vocês. Entregue o teu caminho, Senhor, e siga o conselho aqui desse homem de Deus, Salomão, que foi o mais sábio do mundo. Come o teu pão, bebe o teu vinho, não é o do vizinho, hein, querido? E também ama, goza a mulher com quem tu amas. Eu acredito que é a sua esposa e não é a mulher do vizinho. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Amém. É isso. Peraí. Aqui, deixa eu tirar daqui. Pronto. Então, bom, a gente tem 2 minutos aí. Quem puder fazer, vai ter 3 minutos para fazer o questionário aí. E a gente vai fazer a correção aqui para ontem, tá? Então, ó, começou agora, valendo. 2 minutos para fazer o questionário aí. Deixa eu já ir colocando na tela aqui. E aí a gente vai conferir quem acertou, quem errou, quem fez, quem não fez. Tem que fazer os questionários, tá, gente? Isso aqui é aula mesmo. Não pode... acho que não precisa fazer o questionário. Precisa sim, vai ficar bonitinho.
Um minuto. Vamos atrasar, eu acho que 1 minuto, tá, gente? Vocês me perdoem aí. Quem fez a primeira já levanta a mão, hein? E puder responder, já responda. Eu escolho? Alguém respondeu aí? A número 1? Eu acho que a questão 1 está no pensamento. A resposta é no pensamento. Exatamente. Eu vou responder aqui só como está na revista, mas é exatamente isso mesmo. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. É isso aí mesmo. 2, alguém respondeu? Já emenda aí. Sem brigar, gente. Não precisa brigar para responder, não. Um de cada vez. Vou começar a escolher aqui. Minha mãe mandou. Vou escolher, hein? Ninguém fez a 2, gente. A 2 é: no seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de quê? Alguém colocou aí? Pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Exatamente isso. Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Amém? 3, como Jesus viu o casamento? Bora, gente, rapidão. Essa eu coloquei, eu não sei se tá certo, entendeu? Diga. Tipo, mas eu coloquei assim que é uma união permanente em que o homem e a mulher fazem uma aliança para ter uma união perfeita. A Gênesis é isso aí mesmo. Mas eu vou ler aqui como a revista descreve, mas é isso. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, por causa do pecado, que está em Mateus 19:8, né, o texto, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. 4, de que forma, de forma figurada, a idolatria também era chamada de quê? De adultério. De adultério, exatamente. De acordo com os textos de Jeremias 3:8 e Ezequiel 23:37. E por fim, de acordo com a lição, perante Deus, como bem expressou Cristo... Não, peraí, vou ler de novo. Volta. De acordo com a lição, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. O que fazer para não cair neste mal?
tempo. Depender do Espírito Santo? Não. Alguém mais? Quem mais? Estou aqui me balançando que tá um frio terrível, viu, gente? Alguém mais? Alguém quer chutar aí? Quer tentar? Aí, isso é a prova que ninguém fez a lição de casa antes. Vai ficar tudo de recuperação. Ó, de acordo aqui, fala assim, devemos buscar pensamentos puros e bons, de acordo com Filipenses 4:8. Tá certo? Eu vou mandar aqui, ó, eu vou mandar isso aqui lá no nosso grupo da igreja, e depois, se alguém quiser, enfim, colocar lá, ou, aliás, não vou mandar lá não, só tira um print aí. Pronto, ó, tira um print da tela aí e pronto. Faz aquele print maroto. E alguém... já sei, Rafaela, faz um print e depois coloca lá no grupo da igreja, por gentileza. Pode deixar. Amém. Bom, gente, essa foi a aula de hoje sobre casamento. É claro que a gente não consegue esgotar o assunto ou as possibilidades de um assunto tão complexo quanto é o casamento. E as suas nuances, lógico. Mas espero que tenha nos ajudado, né? Que Deus possa ter nos dado direção aí para como sempre manter o nosso casamento saudável, e para aqueles que ainda não são casados e que vão se casar, que já possam ter uma outra visão do que é o casamento, que com certeza isso vai fazer toda a diferença. Pastor, o senhor levantou a mão, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Estamos no fim, tá, gente? O fim do fim. Fica claro aí que uma grande parte desse estudo, as pessoas, ninguém teria problemas de incorrer em erros se tivéssemos como base Filipenses 4:8, que seria uma base de vigilância, né? E tendo os pensamentos corretos, esses pensamentos, logicamente, seriam de acordo com a palavra de Deus, e o próprio texto diz o que seria bom ocupar a nossa mente. A segunda coisa que eu diria que nenhum de nós falou para fazer as perguntas. Então, a partir da próxima aula, que cada um de nós estudemos as perguntas para que tenha uma resposta mais imediata. Amém, exatamente. Então, agora, a partir de hoje, é oficial, tem que fazer as questões em casa. Eu vou colocar esse mapa mental lá no grupo também, para quem quiser, para, sei lá, se ajudar de alguma forma, tá bom? Alguém poderia orar pelo término aqui da nossa aula? Mas não pensa não, gente, é rapidinho, tá? É meio para ontem mesmo. Eu escolho, então. Deixa eu ver. Doni. Não, o Doni começou, né? Foi o Doni que orou. Foi o Doni. Cris, ora aí pelo final da aula, por gentileza. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por a oportunidade de aprender mais sobre a sua palavra, mais sobre os seus ensinamentos, sobre os seus mandamentos. Quão boa coisa é, Pai, estarmos diante daquilo que o Senhor tem para nós, obedecendo os seus mandamentos, para que tudo nos vá bem, como diz a sua palavra. Obedecer os meus mandamentos e para que tudo te vá bem. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade, nos despedimos uns dos outros, mas não do seu Santo Espírito. Queremos que a sua palavra e o seu ensinamento entre em nosso coração, faça morada, e que possamos não só ouvir e aprender a sua palavra, mas vivenciar. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós oramos agradecidos por mais essa oportunidade. Amém. Amém, gente. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, na verdade, né? Até amanhã no culto. E que nós possamos estar colocando tudo isso que nós vimos hoje em prática no nosso relacionamento. Amém? Amém? Fiquem todos com Deus aí. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, tchau, gente.